Estamos num tempo limiar. A revelação do grande rei, e a luz do eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Agora, gente, nós vamos fazer a leitura da Haftará, da Paraxá de Trumá. Está em 1 Reis 5:26, 6-13. Vamos lá, gente. Sabemos que Haftará significa término, comprimento. Então, nós lemos a Paraxá de Trumá. Ela tem toda uma ligação com essa Haftará. Vamos lá, gente, ver qual a ligação? O Eterno deu a Salomão sabedoria, conforme ele dissera. Eu vi paz entre Hiram e Salomão, que é Salomão, e ambos fizeram uma aliança. E o rei Salomão levantou um tributo de todo Israel, na forma de 30.000 homens, para o trabalho. Os enviava ao Líbano por turnos, cada mês 10.000, sendo que ficavam um mês no Líbano e 2 meses em sua casa. E Adoniram era responsável pela cobrança desse tributo. E Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 talhadores de pedra nas montanhas, além de 3.300 mestres de obra de Salomão, encarregados de todo tipo. O serviço e que davam as ordens ao povo, que executava a obra. E o rei mandou que trouxessem pedras grandes e muito pesadas, para fundar a casa com pedras lavradas. E os construtores de Salomão, e os de Hiram, e os givelitas as lavravam, preparavam a madeira e as pedras para construir a casa. No 480 anos, depois da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, no 2º mês, foi iniciada a construção da casa de Hashem. E a casa que o rei Salomão construiu, o Eterno, tinha 60 cúbicos de comprimento, 20 cúbicos de largura e 30 cúbicos de altura. O vestíbulo tinha diante da casa, do templo, tinha 20 cúbicos de comprimento, conforme a largura da casa, e 10 cúbicos de largura diante da casa. E fez para a casa janelas largas nas partes externas, estreitas na parte interna. Construiu em redor da parede da casa uma sacada, ao redor do templo, como o santuário, as suas câmeras, em redor. A sacada de baixo tinha 5 cúbicos de largura, e do meio tinha 6 cúbicos de largura, e a terceira 7 cúbicos de largura. Na parte de fora da casa, em redor, fez pilastras para não fixarem as vigas nas paredes da casa. E ao ser construída a casa, ela foi feita com pedras lavradas nas vigas da pedreira de tal forma que nem martelo, nem machado, nem outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a construíam. A porta para a câmara do meio estava ao lado direito da casa, e por uma escada de caracol se subiam a do meio, e a do meio a terceira construiu a casa, e terminou cobrindo a casa com vigas e tábuas de cedro e construiu as câmeras contra toda a casa. De 5 cúbicos de altura apoiaram a casa com madeira de cedro. E a palavra do Eterno veio a Salomão, dizendo: quanto a esta casa, que estás edificando, se seguires meus estatutos, fizeres meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei contigo a minha palavra, a qual falei a David, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo Israel. Então vamos aqui, gente, falar um pouquinho da leitura dessa Haftará.
Essa ficará, como nós falamos, ela tem uma ligação muito forte com a construção mística, né? O tabernáculo no deserto. Né? Então, gente, aqui nós vamos falar aqui do 5 a 26, aqui, aliança com Hirã e a preparação para o tempo. Hashem deu sabedoria a Salomão e houve paz entre ele e Hirã. O Hadak, a sabedoria aqui significa capacidade diplomática, tá, gente? Organização, harmonia, porque nós também temos que ter essa sabedoria, ser diplomáticos, saber lidar com as pessoas, ser organizado, que é harmonia também. Já o Malbi diz, paz verdadeira só existe com igual propósito espiritual acima de interesses políticos. Gente, aqui tinha um propósito espiritual, não era só interesses políticos, né, gente? Interesses partidários, políticos, né? O nome partido já diz tudo. Partido, aqui o que não é inteiro. Aqui, gente, era inteiramente um propósito para servir a Hashem, tá? Então vamos lá. A Hassedut Rabat de Salomão representa Mohim, luz intelectual superior. Mohim, por isso que a gente fala Melech, né, gente? Melech está ligado à mente, né? Rei está ligado à mente. Mohim, né? Uma luz intelectual superior. Paz é o fruto de consciência elevada. Zohar, Hirã representa as nações que colaboraram com Israel, quando a luz divina está revelada. 5, 27, 28. Salomão organiza trabalhadores e delegações. Hadak, divisão funcional para eficiência. O Mob, ordem externa reflete ordem interna. Hassedut, estrutura espiritual exige disciplina. Zohar, cada grupo corresponde a um acampamento angelical. O tempo reflete o céu. 5, 29 a 30, cortadores de cedro e carregadores. O Hadak, ele diz cedro simboliza majestade e eternidade. O Mob, o material nobre, vem de longe, mostrando universalidade. Universalidade. Hassedut, a matéria-prima, cedro, elevado para servir o divino, missão do mundo. Zohar, cegos representam orgulho positivo, força que agora serve à santidade. 6.1, no ano 480, começou Salomão a construir a casa para Hashem. O Hadak, conexão com o êxodo, liberdade culmina no tempo. O Mob, o tempo é o ápice da história. Hassedut, a verdadeira liberdade é ter um espaço para a presença divina habitar no mundo. Zohar, o tempo é o coração do universo. 6, 2 a 6. Dimensões e arquitetura espiritual. 6.2, dimensões gerais do edifício. Hadak, era uma precisão muito absoluta. Mob, medida é santidade, ordem física que cria conduta para a luz divina. Hassedut, cada medida corresponde a uma sefirá. Zohar, o santo tempo é um corpo místico. Cada medida é um órgão espiritual. O Ulan, anticâmara. Hadak, entrada majestosa. Mob, transição entre o profano, o sagrado. Hassedut, Ulan é o portal da alma, preparação para a santidade. O Zohar, a passagem entre mundos, Asiá e Exirá. 6.4, janelas estreitas por fora e largas por dentro. O Hadak, para iluminar, para dentro se exibir grande luz para fora. Mob, a luz divina expande-se para dentro, não para fora. Hassedut, a alma recebe luz eterna. O serviço espiritual ilumina o interior antes do interior. Zohar, janelas são canais de sabedoria. A luz divina entra como feixe, se expande no coração. 5.6, câmeras laterais. Hadak, para utilidades sacerdotais. Mob, serviço divino exige suporte e organização. Hassedut, representam funções secundárias da alma, emoções e hábitos que devem apoiar o santuário interior. Zohar, as câmeras são mundos ocultos que sustentam o mundo revelado. 6, 7 a 10. Santidade em silêncio. Na construção não se ouviu martelo nem ferramenta de ferro. Sabe por quê, gente? Quem trabalhou ali foi o Shamir. Shamir, gente, era aquele animalzinho pequeno. Nós sabemos que Salomão teve realmente dificuldade de pegá-lo. Onde ele estava,
estava guardado por Ashmagai, o chefe dos demônios. Mas Salomão rascou tudo para que pudesse trazer para a construção do templo. E nós sabemos que o templo foi usado ferramenta de ferro, nada que tira a vida, porque o templo era sagrado, o templo representava a vida. Então, gente, nós que estamos aqui, nós somos um templo, temos que representar a vida, temos que ser sagrado, não podemos, de forma alguma, trazer morte. Como vou trazer morte? Eu sou o Menenoa, mas as tuas palavras, o que eu dizer, muitas vezes o que você fala, ele pode trazer morte, pode trazer destruição. Você não pode brigar, você não pode apontar uma faca, você não pode apertar uma arma, você não pode usar uma arma mais pesada para atirar em alguém, mas você pode atirar palavras como flechas que não voltam. E aí é o perigo de destruir. Vamos lá, gente, continuando aqui, nesta abertura, racha, as pedras eram preparadas previamente, agaque o ferro, símbolo de guerra, não pode tocar a casa da paz. Mob, santidade é construída com calma e harmonia. Vamos lá, gente, continuando. Hassidut, o templo edificado sem ruídos, revelação de paz interna. Zorra, Kabbalah, pedra vinha perfeita, como alma descendo para o mundo, polida antes de entrar no santo. A porta lateral, Mob, caminho em espiral, elevação gradual. Hassidut, ascensão espiritual é sempre por subidas suaves, nunca saltos destrutivos. Zorra, porta lateral, via da humildade, 6, 9 e 10, telhados e câmeras superiores. Hagak, beleza arquitetônica, Mob, a altura simboliza níveis superiores de consciência. Hassidut, as câmeras superiores são as partes mais elevadas da alma. Ha, Ia e Erigá. Zorra, o topo do templo conecta ao mundo superior a coroa espiritual. 6, 11 a 13. Promessa divina, o coração do templo, a palavra de Hashem via Shlomo. Hagak, Hashem garante sua presença somente se houver fidelidade. Mob, o templo físico depende do comportamento espiritual. Hassidut diz, a voz divina é interna, assim fala na consciência. Zorra, a profecia revela a presença da Shekhinah. 6:12, se andares os meus estatutos, eu cumprirei minha promessa. Hagak, a garantia de proteção é condicional. O templo não é amuleto, é pacto moral. Hassidut, santidade mantida pela disciplina no cotidiano. Zorra, andar indica progressão eterna. Nunca parar no serviço divino. Tá, gente? Nunca parar. Nunca pare o teu serviço. Melhore ele. E habitarei no meio dos filhos de Israel. Hagak, culminação da aliança. Mob, Deus não habita no edifício. Ensina o povo, como diz nessa Parashat no mar, construam Mishkan, um tabernáculo. Eu habitarei entre eles quem? Entre os meus filhos, no seu coração, no seu ser, no seu interior, com atos de bondade, com generosidade, com práticas de bem, e assim transformando o mundo. Vamos lá, gente. O Zorra diz aqui, a Hassidut, o verdadeiro Mikdash é o coração humano. O santuário físico é reflexo do templo interior. Ensinamentos para a nossa vida, ordem e disciplina espiritual, ensinamentos para a humanidade. Ordem e disciplina espiritual. O templo ensina que a escultura é canal de luz divina. Construir o silêncio interior. Grandeza não exige barulho, exige profundidade. A luz precisa entrar primeiro dentro de nós, tá, gente? Dentro de você, de mim, de nós. A luz precisa entrar primeiro dentro de nós. Como as janelas do templo. Expanda a luz interna antes da externa. Crescimento gradual. O caminho espiral simboliza elevação paciente, consciente. Humildade como porta lateral. A verdadeira entrada para o sagrado é humildade. Cada pessoa é um pequeno templo. Deus habita onde há retidão, verdade e bondade. Você é o pequeno templo, nós somos o pequeno templo, onde habita a bondade, onde habita a verdade.
E se dentro de você não habita a bondade, a verdade, você não é um pequeno tempo, você está sendo um tempo profanado. Então, que nosso tempo seja santo, humilde, cheio de bondade, cheio de verdade, cheio de amor. Vamos lá, gente. Cheio de fé, cheio de retidão. Então, dentro dessa paraxá, nós temos uma visão racídica sobre Mashiach. Vamos lá? Então, gente, aqui a tradição diz que Mashiach é descendente humano do rei Davi, pela linha paterna. Não é sobre-humano, nem divino, nem envolvido em concepção milagrosa. São grandeza humana, sabedoria, santidade, liderança e justiça. Ele reunirá Israel, ensinará a Torá ao mundo inteiro, e trará paz real. Ah, mas o que tem a ver é o tempo com Mashiach? Tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver o tempo com Mashiach. Tá, gente? Falam que o terceiro tempo vai ter um tal de anti-ser aí, um anti-ser. Nada disso, gente. Isso é uma história pagã, profana, de um livro pagão, de um livro que não é enganoso, pretensioso e mentiroso. Tá, gente? Porque Israel nunca foi substituído, o terceiro tempo foi profetizado, e haverá o terceiro tempo, e haverá restauração, e haverá a junção entre as 10 tribos perdidas e as tribos de Israel, que estão lá, né? Nós sabemos as tribos que são Judá e as tribos de Benjamim. Vamos lá, gente. Vamos lá, continuando. Como nós falamos, Hassedut, Mashiach é revelação máxima, da luz sempre esteve no mundo, assim como o tempo era a revelação física da presença divina. Não negamos crença de outros povos, apenas explicamos o entendimento judaico e clássico. A gente não vai negar a tua crença, mas é o seguinte, a verdade está aqui. Mashiach é um conceito judaico, Messias, tá? Messias é o conceito judaico, não o conceito cristão, não o conceito muçulmano, não é o conceito islâmico, mas Messias é o conceito judaico, em que as religiões pagãs, idólatras, pegaram e usufruíram e transformaram para si ilusões para dividir a humanidade. Mas nós fazemos o nosso trabalho, porque acreditamos que a verdade prevalece, porque como nós aprendemos, nossos pais ensinaram blefes e mentira, mas hoje aprendemos a verdade, e a verdade ela vai prevalecer, e a verdade é a Torá. Final, a ficará daquele uma mostra, que o tempo materializa o propósito da criação. Ordem, medida, silêncio, são fundamentos da santidade. Salomão criou sabedoria, paz e cooperação universal. A habita não na construção, mas no povo e no coração humano. O tempo é o mapa espiritual da alma. E diga para você mesmo em silêncio, que minha alma seja um pequeno tempo para a tua presença. Siga a ordem, clareza, humildade, isso expandindo dentro de você. Conclua isso dentro de você. Habita em mim, Hashem. Ilumina o meu caminho com a paz e a verdade. Porque só assim queremos o terceiro tempo, a revelação do verdadeiro Mashiach, Geulah, breve em nossos dias. Este é o cumprimento da paraxá Terumá, com a nossa Afitará. Mashiach já.